Oi, irmãos e irmãs. Olha eu aqui de novo, né? Paz seja com todos nós, mais uma vez, né? E vamos mais uma vez dar graças a Deus, né? Por tudo. Pois é, irmãos, como hoje seria o dia do nosso ajuntamento, para não deixar passar muito em branco, né? Vamos fazer aqui uma meditação sobre, sobre os tempos que nós estamos vivendo, né? Não é isso? Uma pequena meditação aí. Nós estamos vendo aí, né, o mundo em polvorosa, né, com essa peste, né? O nosso país mais ainda, né? Ali a grande nação do norte ali, né, os Estados Unidos também, né? Sofrendo aí com essas pandemias, mas a pandemia principal não é exatamente a enfermidade, né? A pandemia principal é a confusão das mentes, né? Não é isso? É a, digamos assim, uma palavra bem forte, né? É a estupidez das pessoas, né? Dos governantes, dos governados, né? Em lançar, né? Em público determinadas notícias que não são verdadeiras, né? Notícias que são mentirosas, né? Para confundir exatamente a mente das pessoas, para tirar as pessoas do sério, né? Então nós estamos vendo aí que o globo, né, a Terra, o planeta Terra, e os homens e as mulheres que nele habitam, né, estão passando aí por uma fase difícil, né? Certo? Sobre todos os aspectos. Estamos vendo aí as consequências dessa pandemia, mas não só da pandemia, doença, né? O vírus, mas também a pandemia da irresponsabilidade, né? Da falta de caráter, né? Da falta de consciência, enfim, de uma confusão total na mente das pessoas. Então eu estou, né, convidando todos nós, né, que nos julgamos ser igreja, né, fazer uma meditação aqui sobre dois textos que Paulo escreveu a Timóteo, né? Na primeira de Timóteo, no capítulo 4, ele vai falar da apostasia nos últimos tempos. É claro que nós não vamos dizer que nós estamos nos últimos tempos, mas nós estamos cada vez mais próximos dele, né? Nós estamos muito mais perto do final dos tempos, né? Do que há 2000 anos atrás, do que a igreja primitiva, digamos assim, né? Do que nos tempos de Paulo, né? Que também era da igreja primitiva. Então vamos ver aqui, ó, capítulo 4 de 1 de Timóteo, versículo 1 até o 5, né? Está escrito o quê? Assim, ó. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, né? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, irmãos, na verdade, Paulo está fazendo uma profecia, né? E nós sabemos que as profecias, elas se cumprem através dos tempos, né? Tem acontecimentos que cumprem as escrituras, cumpriram lá atrás, no meio, né? Enfim, nesses 2000 anos aconteceram coisas que podem ser enquadradas, né,
exatamente nessa profecia que ele está fazendo aqui, né? Como nós vimos também nos outros profetas, né? Nos profetas a gente viu isso, que os profetas falavam de um futuro imediato, mas falavam também do futuro distante, né? Então, quando ele fala que ó, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, né? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, então, esses espíritos enganadores e as doutrinas de demônios, eles vão cada vez mais se tornando cada vez mais numerosos e cada vez mais, como se diz, mais negativistas, né, da palavra. Eles vão aperfeiçoando, né, o seu entendimento, vão aperfeiçoando os seus ensinamentos para que exatamente possam ser absorvidos por diferentes pessoas, né? Então eles vão aperfeiçoando, né, esses ensinos para que exatamente o quê? Para que isso? Por que esses demônios fazem isso, né? Em aliança com os homens, né? Com o mundo, para tragar a igreja. Não é nada mais, nada menos do que isso. Para nos tragar, para nos tirar do entendimento, nos tirar do caminho, né? Nos tirar da verdade, nos tirar da vida, né? Nos tirar de Jesus Cristo, né? Da vereda direita, traçada por Ele, caminhada pelos apóstolos, pelos profetas, pelas virgens prudentes, né? Então a igreja tem que estar atenta 24 horas no dia, para que a gente possa o quê? Discernir as ocasiões, discernir as pessoas, né? Discernir os fatos, né? Temos que discernir. Temos que discernir o mundo de hoje. E tomar cuidado para a gente não ficar repetindo coisas que não são verdadeiras, né? Porque cada vez mais, como eu disse, as doutrinas de demônios e os espíritos enganadores, eles refinam, né, a sua doutrina, o seu ensino, para exatamente tragar a igreja. Porque a igreja está num processo de aperfeiçoamento, né? Então eles têm que aperfeiçoar também, porque senão a igreja não cai, né? Se eles ficarem lá para trás, digamos assim, né? E a igreja lá na frente, eles não vão conseguir, né, tirar ninguém da igreja. Mas se eles ficarem refinando os seus ensinamentos, burilando as mentes, né, mexendo com as mentes das pessoas, com as doutrinas, né, com os ensinos, com a própria ciência humana, né? Porque tem coisas que a ciência humana já descobriu, já é certeza. Os homens já têm certeza de muitas coisas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma coisa que, né, que a ciência humana tem certeza quase que absoluta. Quase não, é absoluta. Qual é? A respeito da Terra. A Terra é plana ou a Terra é uma bola? Como é que é? Então a ciência humana já nos deu certeza a respeito disso, né? A crença de que a Terra é plana, era um prato, digamos assim, isso está lá nos confins dos tempos, lá atrás, né? Por volta de 1500, sei lá, 1400, foi abolido esse tipo de entendimento, esse tipo de coisa, porque naquela época você não tinha instrumentos, né, que pudessem lhe aprimorar o entendimento. Então é isso aí, ó, dando ouvidos, né? Então alguns vão apostatar da fé. Isso vai acontecer aonde? Na igreja. Quem tem fé é a igreja. Então a apostasia ela vai acontecer na igreja. E é claro que também vai acontecer no mundo, mas principalmente na igreja. Por que ela vai acontecer? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, né?
A gente tem visto aí no mundo, né, toda essa confusão das religiões. As religiões perverteram o evangelho, perverteram a mente das pessoas, né, e criaram organizações religiosas para exatamente tirar as pessoas do sério, né? Não é verdade? Então, eu vou fazer 2 vídeos aqui, um sobre o capítulo 4, né, desse versículo 1 até o 5, né? Nós já estamos aqui terminando ele. E daqui a pouco eu vou fazer um outro vídeo sobre o capítulo 3 do Timóteo 2. Então nós estamos falando aqui de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o 5, certo? E ele está falando aqui também da boa consciência, né? Que é o que nós devemos cultivar, nós devemos ter uma boa consciência, certo? Saber julgar as coisas, né? Porque a todo momento nós somos chamados para julgar as coisas, pessoas, avaliar, né? As coisas, pessoas, as situações. E se nós não fizermos pela palavra, nós vamos dar com os burros na água, né? Nós temos que usar o quê? O prumo, não é isso? E o que mais? Os instrumentos do pedreiro, né? A linha, o prumo e o nível, né? Que é a palavra. Vamos colocar tudo na palavra. Amém? Pai seja com todos, né? Amém.